Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Olá, começa agora Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Mais uma vez na nossa bancada, Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, presidente da associação. Olá, Eduardo. Olá, boa noite a todos. E aqui ao centro, nós mudamos um pouco aqui o nosso estilo de ficar. Ao centro está o nosso entrevistado, que é o Paulo Ineu Barreto Fernandes, professor de Filosofia do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, o IFTM. Mas ele não vai falar sobre o IFTM. Por enquanto, não nesse primeiro bloco. Ele vai falar um pouquinho do livro que ele acaba de escrever. Acaba escrevendo, já escreveu há algum tempo, né, Ineu? Foi lançado esse ano, em agosto. Mas já escreveu alguns livros. Já escrito algumas décadas quase, já. Né? O nome do livro é Cavando Trincheiras. Isso porque ele serviu o Exército de 85 a 86 em Brasília, e ele vai narrar um pouquinho nesse livro do que aconteceu na sua vida de caserna, durante o tempo em que ele esteve servindo a nossa pátria. Obrigado pela presença, Paulo. Eu agradeço, Gregório, eu agradeço a todos que estão assistindo, Eduardo, é um prazer estar aqui. Eu acho que, antes de mais nada, a primeira pergunta que surge é: o que faz um professor de filosofia escrevendo um livro sobre o Exército? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho então do contexto em que esse livro surgiu. A cidade de Uberlândia sempre enviou jovens para Brasília durante quase 30 anos, durante 3 décadas, né, de 69 a 90, e em um desses anos eu tive a oportunidade de servir em Brasília. O interessante disso é que, na verdade, pense um jovem do interior. Na verdade, há 25, 26 anos atrás, Uberlândia não era ainda a cidade de projeção que tem hoje, e é uma oportunidade de você conhecer um outro mundo, um outro universo. Né? A gente foi para um batalhão de polícia do Exército de Brasília. Em 85, Uberlândia devia ter o quê? 220, 250 mil habitantes? Talvez isso. Né? Então era uma oportunidade de você ampliar os horizontes. Eu tinha essa vontade de ir realmente e servir em um batalhão que incorporava a cada ano 1.200 soldados do país inteiro. Então nós tínhamos colegas do Paraná, Santa Catarina, Goiás, São Paulo, o próprio Distrito Federal. E desde que pisei, né, no batalhão, sempre essa vontade de falar: aqui tem uma história legal. Né? O fato de estar aqui tem uma história. Então, nesse livro, eu estou unindo 3 coisas, assim, 3 paixões. Primeiro, escrever, né, o fato de ter servido o Exército, né, e todo esse aspecto ligado a isso, que é a questão da memória, do tempo, agora, de resgatar histórias. Você quis servir no Exército, ou naquela época ainda não tinha jeito, você tinha que servir? Se me perguntasse assim, você quer ir e fosse condição, eu diria que sim, mas não foi preciso porque fui realmente designado. Né? Na ocasião, eram enviados 400 jovens do Uberlândia. Entre todos que eles estavam aqui, né, me parece em torno de 3.000 na época, eram selecionados os que ficariam aqui e os que iriam para Brasília servir, então, na chamada PE de Brasília, que é o BP-EB. Então, eu estava entre esses que foram para lá. O Eduardo conheceu lá, né, Eduardo? Você viu lá também ou não, Eduardo? Não, você viu lá 36. No 36. Então, a gente fazia o alistamento aqui, éramos selecionados nos 36º, e parte desses jovens, então, era encaminhado para servir em Brasília, né? E ali a gente teve, então, uma série de experiências que, ao longo do tempo, eu fui percebendo que havia ali uma história interessante, né? Que eu chamo de crônica. Então, o livro chama-se Cavando Trincheira, a crônica do soldado Irineu. Na verdade, é uma crônica no sentido maior, mas que é uma coletânea de pequenas crônicas. São pequenos capítulos, cada um conta uma história, que no final você tem um todo, né? Com ênfase em um evento especial, que nós tivemos a oportunidade de, em fevereiro de 86, colocarmos 40 militares em uma moto do Exército, em um evento que foi, inclusive, divulgado nacionalmente. E isso não só pela questão do recorde, e eu até lembro desse feito, porque... Com certeza, ele foi noticiado. Né? A gente fez várias apresentações. Você estava na moto? Estava na moto. Né? Não. Estava entre os que estão lá em cima, enganado na moto, sofrendo para ficar em cima dela, se equilibrando. Mas assim, o interessante de tudo isso é mais a questão da disciplina,
a questão de você aprender a trabalhar em equipe. Quanto tempo vocês levaram para conseguir, ou seja, falar assim, estamos prontos para fazer um desfile? Então, nós começamos os treinamentos, embora isso já havia sido feito antes, né? Nós chegamos em 85, mas já tinha mais ou menos uns 20 anos de tradição que o batalhão realizava esse tipo de atividade. Não tão intenso quanto o nosso, que foi esse primeiro recorde mundial. Nós treinamos durante 6 meses, cada vez com um número maior de pessoas. Começamos a nossa época com 20, até concretizar com 40 em fevereiro de 86. Mas era um ponto básico, ou seja, ser bem magrinho. Então, interessante é Porque isso. tinha que ter uma logística para ter esse início. Então, Questão de peso, Qualquer né? De um lado, peso, de um lado. exatamente, equilíbrio, qual que eram os cuidados? Os oficiais estavam sempre atentos, a verdade que a questão do tamanho, tinha diferença de altura, mas geralmente procurava pessoas de um peso que não fosse, né, muito extremo, e que você pudesse equilibrar, porque é uma atividade que tem risco, né, não é uma atividade, não é uma brincadeira. Você pega uma motocicleta 1.200, você prepara ela para receber um peso como este, então você tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, a questão do equilíbrio, é bom que tenha um peso do lado direito semelhante do lado esquerdo, não vai ser o mesmo sempre, mas tem que ser semelhante. A motocicleta sempre se desloca com uma mesma velocidade. Em nenhum momento você sobe nela, ela estando estática. Ela começa o movimento com 2 pilotos e um militar, e os outros vão, né, Vão subindo, subindo até chegar o momento em que há. E tem que subir ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo as duplas, para não perder o equilíbrio. Então, Em qual percurso vocês fizeram? Deixa eu aproveitar aqui e explorar um pouquinho isso aí. Claro. Cada evento tinha uma questão assim particular. Por exemplo, nós fizemos eventos em shopping, né, no estacionamento. Você tem um espaço muito reduzido. Quando é uma apresentação militar, você faz um ambiente já com mais espaço. As vias de Brasília são excelentes. Maravilhosas. Então, no recorde mesmo, nós andamos quase 300 metros, porque existe uma questão que era exigida na época. Para a homologação do recorde, seria necessário os 40 militares sobre a moto, elas se deslocando independentemente, e que houvesse 100 metros, pelo menos, de deslocamento, né? Então, nós deslocamos por quase 300, saímos da moto, tudo em segurança, ou seja, está realizado. Mas, como eu te disse, a distância ela dependia muito do evento em questão que ia ser a apresentação, que inclusive ainda é feita até hoje, né? 26 anos depois do recorde, o batalhão ainda detém esse recorde, só que uma outra turma posterior fez. Receberam medalha hoje pelo feito? Sim, com decorações e tudo, né? Mas, como eu estava dizendo, o grande fato, e é importante ter escrito isso no livro, porque é um livro que eu também uso muito em aulas, é um livro que eu falo sobre a questão da disciplina, a questão de você ter um trabalho em equipe e coordenação, que é justamente isso que é o mais importante e é o que é mais exigido. A sua turma, Eduardo, vocês subiram na moto, subiram em alguma coisa assim? Ou Não, minha turma era só de dentista e médico, era bem light. Não, assim, não teve um recorde assim de vamos arrancar tantos dentes hoje, assim, tantos tempos. Não, né, Eduardo? Rapaz, na minha época eu nem conhecia fazendo trator, não fui. Então você não dava tempo. Não dava tempo. Mesmo porque hoje, talvez, pela compreensão física dos brasileiros, né, hoje a gente não encontra tantos problemas dentários como no passado, né, Eduardo? Ou seja, talvez hoje o pessoal preserve mais os dentes em suas bocas. Antigamente você chegava num dentista ou numa pessoa que se tornou dentista, que nem fez o curso, a primeira coisa que ele falava é: está com dor, vamos arrancar o dente. Arranca o dente que para a dor. Ou seja, o exército, o Irineu, a gente está brincando aqui com o fato, mas era a realidade do Brasil. Hoje em dia já não existe isso. É mais fácil, ou seja, é mais fácil preservar do que ter que depois tratar ou inventar algum outro processo para restaurar aquele dente. Agora, Irineu, e você escreveu esse livro há quanto tempo? Então, ele foi escrito, ele foi lançado... Ou foi escrevendo aos poucos, assim, você foi foi lançado em agosto desse ano, mas é um livro que, como eu disse para você, eu sempre rascunhei essas histórias esperando o momento em que ele pudesse ser escrito. Então, na verdade, ele é redigido já há algum tempo, né, esses capítulos, e lançado este ano. O que eu estava falando sobre a questão da motivação? Né? Além da questão do recorde... Filosoficamente falando agora é o filósofo falando. Então, existe também um ponto interessante que eu sempre coloco, que muitas pessoas perguntam assim, mas a gente fala hoje muito da questão da paz, falar em exército hoje. Na verdade, nós temos uma questão muito importante a ser dita, hoje, que eu também abordo no livro, que é a questão estratégica do Brasil. O Brasil hoje é um país que está, pelo seu crescimento, pelo seu tamanho continental,
né? É um país que começa a fazer parte das decisões mundiais, já é convidado para fazer parte de cúpulas que antes não fazia. Então precisa também ter um cuidado em relação à questão estratégica do próprio país. E falar então nessas questões também traz esse lado, né? Que é o lado de você conhecer, né, o universo ao redor e formar pessoas que sejam capazes de entender essa questão também, né? Então há uma questão muito importante aí que eu abordo no livro, que é a questão da democracia, né? A questão dos valores que são aprendidos, que são ensinados dentro da disciplina militar, que é basicamente isso que eu coloco. Como eu falo para os alunos, né? Existe a escola que ensina você a ler, a escrever, a se comportar dentro de um certo ambiente. Nesse sentido, ter servido, o Exército também serviu como uma escola de formação de caráter, como eu falei com você, de conviver com pessoas diferentes, entre aspas, que têm culturas diferentes, hábitos diferentes, que podem também fazer com que você conheça a si mesmo também, entendeu? Então a gente aborda essa questão. É uma questão então fundamental para que você possa, conhecendo a si mesmo, conhecer a sua realidade e os seus limites. Esse exemplo do recorde também é um exemplo de teste de limites. Nós tivemos colegas, por exemplo, que ao princípio tinham um certo receio. Na verdade, todos tínhamos receio, né? Até um certo receio é importante. O medo muitas vezes nos protege, né? Mas ele não pode ser extremo. Então, numa situação como essa, você é testado até um certo limite em que você também se conhece, né? Então, há esses elementos nesses capítulos que eu denominei de crônica. E é até interessante você falar disso aí. Nessa turma aí da moto, do recorde mundial, lembrando que é um recorde mundial, estabelecido em 1986. Isso, fevereiro de 86. Em fevereiro de 86, no mês que eu faço aniversário. Se quiserem mandar presente, mandem para o e-mail do Eduardo que ele me repassa depois. Mas, Irineu, tinha mais uberlandense nessa turma de 40 ou só você? Não, nesses 40 nós éramos pelo 50% de Uberlândia. Era? 50% de pessoas, inclusive do nosso convívio. Até interessante porque esse livro ele acabou motivando uma série de encontros e reencontros entre amigos que há muito tempo não se viam, né? Nós, como eu te disse... E naquela época você andava de moto, pilotava moto? Muito mal. Seu pai sabia, sua mãe sabia? Meio assim, nunca fui um exímio piloto de moto. Aprendi a andar normalmente, nunca fiz tripulismo, nunca fiz muitas artes, né? Algumas Não empinou moto? Não, isso não. É uma pessoa que é normal, digamos assim, né? Lá era mais uma questão de risco, mais um risco pensado, um risco dentro de uma segurança. É importante dizer isso aí. E depois que vocês largaram o exército, dessa turma de Uberlândia aí, desses quase 20 uberlandenses aí que estavam em cima dessa moto, vocês se reencontraram de novo? Então, tentaram subir uma moto de novo assim nessa turma toda? Hoje existe uma questão muito interessante que o livro também aborda isso, que é o fato da facilidade de você reencontrar pessoas através das redes sociais. Então nós estamos tendo contato com pessoas do país inteiro. Como eu te disse, o batalhão ele recebia pessoas do país inteiro. Então nós temos grupos de veteranos no Paraná, Santa Catarina, Triângulo Mineiro que está sendo formado um grupo agora, no próprio Distrito Federal, né, na região Nordeste, de pessoas que se viram no mesmo batalhão ou em outros batalhões de Polícia do Exército. Então está havendo uma espécie de um reencontro salutar, porque são grupos de veteranos que se encontram para confraternizar, rever amigos, mas também existe uma questão social envolvida, né? Nós também realizamos trabalhos de aspecto social dentro do âmbito dos nossos veteranos, companheiros, até mesmo extrapolando essas questões. E interessante foi isso, porque alguns colegas que eu não via há muito tempo, alguns até 20 anos, desde que a gente teve essa experiência, ao saber do livro, entraram em contato, via e-mail, telefone, algum tipo de divulgação qualquer, e nós estamos então já reatando, digamos assim, algumas amizades que por algum tempo ficaram aí meio que perdidas, embora nunca tenham sido perdidas totalmente. Mas na moto não subiu? Na moto não. Até mesmo agora porque talvez será que o peso de alguns também pode atrapalhar nesse momento? Estamos programando um encontro, porque em maio é o aniversário do batalhão. A gente está programando um encontro para maio do ano que vem, a gente vai tentar reunir o máximo de pessoas para poder fazer em Brasília mesmo, enquanto servimos, e quem sabe de repente surge a ideia de a gente até participar dessa moto. Eu acho que hoje, pelo nosso peso, não sei se vai dar certo não. Talvez uns 5 ou 6 subindo na moto, né? Mas os 40... Não convide eu e o Eduardo, porque nós também não podemos, por ordem dos nossos cardiologistas, né, Eduardo? Não podemos. Bom, nós vamos para um rápido intervalo.
extrapolamos um pouquinho o tempo, passou um pouquinho, mas no próximo bloco a gente compensa. Você está assistindo Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Roupa suja não se lava mais em casa. Dê adeus aos varais e não desperdice seu tempo. Agora em Uberlândia, a primeira lavanderia onde você próprio opera as máquinas para lavar e secar num período muito curto. É o serviço de autoatendimento muito utilizado na Europa e Estados Unidos. Lavanderia estilo europeu. Avenida José Fonseca e Silva, 3995, Jardim Europa. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Olá, estamos de volta com Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia, com o Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, nosso presidente, e também o Paulo Irineu Barreto, né? Paulo Irineu Barreto Fernandes, que é parente dos Fernandes, não? Da Lisa Prado, o pessoal Fernandes, assim, não? Não sei, de repente era assim, mais distante. O cabelo é curto, né? Acho que o Fernandes aí vem mais assim, do meu pai, quer dizer, o Fernandes é o sobrenome dele, que é Europa, sei lá, né? Ou África, é certo que é, né? Mas deve ter passado em Espanha, alguma coisa assim, né? E o Paulo, ele escreveu o livro Cavando Trincheiras, em que ele conta relatos do que aconteceu na sua vida enquanto ele estava no Exército entre 85 e 86. Vou passar a palavra para o Tenente Eduardo. Tenente Gonçalves. Tenente Gonçalves. Também eles mudam o nome. É Paulo Irineu, virou Soldado Irineu. Então vamos lá, né? Então vou chamar o nosso entrevistado hoje de Soldado Irineu, né? Soldado Irineu. Soldado Irineu. Que número que era, você lembra? 1072. Soldado Irineu 1072. Eu dei uma breve folheada aqui no seu livro e eu vi aqui que você afirma a necessidade da paz estratégica. Nós sabemos que a paz estratégica não depende somente das Forças Armadas, mas sim de toda a sociedade. Que significado teria essa afirmação para você? Exatamente. Na verdade, a gente muitas vezes fala assim, bom, seria melhor se não existissem guerras, crimes, se não fosse necessário exército, forças armadas. O mundo assim seria melhor, o mundo ideal. Mas não é o mundo que nós vivemos, né? Nós vivemos em um mundo de constantes conflitos, o ser humano está em conflito consigo mesmo. Esse conflito consigo mesmo ele acaba refletindo num conflito com o vizinho, né? Com a cidade vizinha. Seria, para a gente medir o que é a humanidade, nesse sentido, a gente teria que ter uma outra humanidade para saber o que somos como humanidade. Nós não temos, então temos que nos conhecer a partir de nós mesmos. Então, uma paz estratégica, eu digo isso pensando no Brasil e nas suas dimensões, um país continental, que, como eu disse há pouco, a cada dia que passa ele está sendo convidado a tomar decisões e participar das decisões. Nós temos líderes brasileiros, né, participando de cúpulas, como eu disse. Então, nós não podemos dispensar o conhecimento estratégico do país e também o investimento nisso. Esse investimento envolve educação, ele envolve elementos também bélicos, infelizmente, né, pelo menos a princípio. Né, a questão estratégica ela é histórica. Nós temos grandes mestres da humanidade, como Leonardo da Vinci, por exemplo, que construía desenhos de armas. Né? Isso é bom? Talvez não fosse bom, dizendo idealmente, mas é algo ainda necessário. Então é nesse sentido que a gente fala de uma paz estratégica, que é uma paz, mas uma paz com segurança. E nesse caso, as Forças Armadas elas têm o seu papel. Mesmo porque se a gente quer a paz, a gente tem que preparar para a guerra. Até o momento em que vivemos, até quando a gente fala assim, por exemplo,
guerra, você falou agora, vou falar o soldado inimigo. Na verdade, todos nós somos soldados. Né? Se você não é um militar, mas você, por exemplo, é um agente de saúde, né, que tem um trabalho a ser realizado, ele envolve elementos que se cobram de um soldado, que é a disciplina, que é cumprir horários, né, que é estar atento ao seu trabalho. Então, nesse sentido, a palavra tem esse significado que é esse significado de disciplina, de cumprir a missão. Todos nós temos uma missão, né, independente de... Hoje eu sou um civil, um professor, mas que trago comigo valores aprendidos nesse período que são parte do meu caráter. Isso está faltando muito hoje na nossa juventude e acaba refletindo em vários setores da sociedade, principalmente na formação dos seres humanos. Afinal, que ser humano, que cidadão eu quero no dia de amanhã se eu permito que ele vive na liberdade, libertinagem hoje, fazendo o que quer, à torta e direito, sem nenhum dever, sem nenhuma regra. Na realidade, a gente tem que pensar um pouco mais. E esse livro seu, Cavando Trincheiras, você foi escrevendo ele aos poucos e tal. E quando o pessoal viu e você falou, estou escrevendo um livro, vou publicar um livro, o que você ouviu dos amigos, dos conhecidos, do pessoal? Mas para que você vai escrever um livro? Qual é o objetivo desse livro? Essa é a principal questão. Por que esse livro? Esse livro é uma apologia a alguma coisa? Se ele for uma apologia, eu digo que ele é uma apologia à amizade e à memória. Né? Aquilo que nós vivemos, que não no sentido de uma nostalgia, né? Mas no sentido de uma recuperação, de trazer à tona aquilo que nós realmente somos. Interessante que alguns colegas, inclusive de estados diferentes até, do Paraná, vieram para o lançamento. Né? A gente teve aqui um pré-lançamento, uma ocasião que nós divulgamos o livro, e como eu te disse, já surgiu até uma ideia de nós fazermos um segundo livro agora em conjunto. Né? Em que cada um pode relatar um período ou um momento da sua vida. O colega lê um capítulo e fala, aqui você cita a história nossa e está faltando falar daquilo, porque não dá para você colocar tudo no livro, né? Muita coisa você tem que filtrar, algumas coisas você esquece, mas aí os colegas vão lembrando, os amigos, os veteranos, e já está surgindo essa ideia, então, de trazer à tona, não só na questão dos grupos, né, mas um próximo livro de histórias compartilhadas, digamos assim, e de reunião desses nossos amigos veteranos. Como eu te disse, essas reuniões elas têm um caráter lúdico, têm um caráter de recreação, têm um caráter de reencontro, mas também temos preocupações sociais. Queremos criar grupos que possam, por exemplo, dar apoio a veteranos que estejam precisando de uma força em algum determinado aspecto. Né? Então há uma vontade realmente de transformar isso em algo mais coletivo. Bom, Cavando Trincheiras, cavou muita trincheira? Sim, porque o título Cavando Trincheiras? Isso. Interessante. Cavou muita trincheira lá em Brasília? A ideia tem um dos capítulos que o nome recebe o nome de Cavando Trincheiras, porque eu digo que foi o nosso momento mais sofrido, né? Mais assim, no qual nós somos exigidos. Quem lê o livro vai prestar atenção nesse capítulo e ver que realmente nós fomos ao extremo. Naquele momento nós não compreendemos, né? Nós falamos assim, estamos sendo sacaneados, né? Estamos sendo maltratados, num momento em que realmente havia um rigor maior. Né? Mas repensando isto, na verdade o que nossos oficiais e nossos superiores queriam realmente testar os nossos limites. Dentro de certas circunstâncias, é claro que existem abusos, né? Nós não vivemos esses abusos, mas existem em qualquer área. Mas por que esse título? Porque eu penso que esse capítulo é o mais representativo do livro. Eu até concluo dizendo isso, que naquele dia, foi uma tarde em especial, nós foram várias cavando trincheira, mas eu escolhi uma em especial. Ao final da tarde de treinamento, a reflexão foi a seguinte: esse superior nos deu a tônica da nossa vida aqui. Cada dia nosso é um dia cavando trincheiras. Exatamente. Então, e no começo da nossa reportagem, nós já estamos encerrando, eu te perguntei se você quis servir o Exército. Hoje muitas pessoas, você encontra jovens de 16, 17 anos, você pergunta, você vai servir o Exército? Não, Deus me livre, não quero servir. Ou seja, é bom esse período? Então, muitos jovens me perguntam, principalmente alunos. Eu tenho alunos adolescentes, eu tenho alunos de 16, mas também tenho alunos de 60 anos. Os adolescentes muitas vezes me perguntam, você teve essa experiência, eu devo ir ou não? A resposta que eu digo é o seguinte: aqueles que por algum motivo não querem de forma alguma, sentem que não vão se sentir bem, e hoje podendo escolher, talvez não isso seja melhor. Mas aquele que tem a vontade, e é o que foi designado, que vá realmente com vontade de ir e servir. Por quê? Porque vai ser uma escola em que ele poder realmente conhecer a si mesmo. Ele vai ser testado,
ele vai aprender a ter disciplina, ele vai aprender a formar o seu caráter. Eu vou dar um exemplo simples de um colega que eu reencontrei há pouco tempo, que hoje é músico. E foram fazer um show em uma cidade próxima e com outras pessoas que eu não conhecia, no final foi uma desordem total, né? Aí eles estavam saindo pessoalmente contrariados, pessoas que eles não conheciam, e perguntaram para ele assim: você serviu o exército? Ele disse: mas por quê? Porque você foi o único que se comportou de maneira adequada. Você foi o único que deixou as coisas em ordem. Aí falou: servi na BR de Brasília. Então, por isso que eu digo, é uma escola que você vai conhecer pessoas, vai ter momentos tristes, momentos dolorosos realmente, mas vai ficar gravado no seu caráter, na sua alma, para a sua vida inteira. Bom, Eduardo, mais alguma coisa para o Paulo? Uma palavra para quem vai ingressar no serviço militar. Então, seria isso. De estímulo e de... tomar isso como uma oportunidade, não como, agora pronto. Não, tomar isso como uma oportunidade de aprendizado, de servir a sua pátria. Eu continuo servindo a pátria hoje, sou um professor, né, um servidor público federal, que um dia foi um soldado, mas os dois casos servindo a pátria. Então, se você for designado, seja para qual for o batalhão, ou seja qual for a organização, qualquer uma das forças, faça isso com dedicação, porque o que você fizer lá é o que você vai fazer depois, a sua vida inteira. Conversei com Paulo Irineu Barreto Fernandes, professor de filosofia da IFTM, Instituto Federal do IFTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que serviu o Exército de 85, 86 em Brasília e escreveu agora Cavando Trincheiras, e depois veio Cavando Trincheiras 2 e outros que virão aí, só que agora em coletânea. Obrigado pela presença, Paulo. Eu agradeço, Gregório, agradeço ao nosso colega sargento, tenente. Agradeço. Tenente Gonçalves. Tenente Gonçalves, ele se apresentou agora como Tenente Gonçalves. O soldado Irineu, então, presta a continência ao superior. E nós somos colegas duas vezes, porque além de tenente da reserva, eu trabalhei durante muitos anos na então Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia, hoje é o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, exatamente. Então, temos duas coisas em comum. Eduardo, obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigado, igualmente. Ponto de Vista na TV, um programa da TV Cidadania, que é da Associação dos Adesguianos de Uberlândia, encerra aqui. Até o próximo programa. Boa noite. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia.